Tentando preparar essa homilia, eu me encontrei com um vídeo que mostra bebês que nasceram cegos ou surdos e são operados para corrigir a deficiência. E então essas imagens mostram esses bebês vendo pela primeira vez seus pais. É muito difícil não se emocionar vendo essa imagem tão linda. O sorriso, a alegria. E conectando com a liturgia de hoje, isso me faz pensar, entre muitas coisas possíveis, duas. Uma, que às vezes é muito surpreendente, nos fascina, nos emociona, escutar uma bela canção ou ver uma paisagem muito bonita. Mas talvez nos surpreenda o que é mais extraordinário, que é a própria capacidade de ver, de ouvir e de perceber a beleza, a fascinação. E, por outro lado, esse viver feliz, viver bem, pressupõe sabedoria. Então, quanto mais sabedoria, melhor saberemos viver. E falo da sabedoria, porque a sabedoria é essa capacidade de ver as coisas como elas são de verdade. Quando os olhos se abrem e nós percebemos além daquilo que se pode ver. Salomão pediu esse dom. Ele queria viver dignamente a sua missão como rei, um rei justo, para guiar o seu povo, agradar a Deus. E se Deus me concedesse um único pedido, o que eu pediria a ele? Pediria também a sabedoria? Salomão foi muito sábio ao pedir a sabedoria. E é como se ele pudesse ter perguntado a Deus qual é o melhor que eu posso pedir. Porque ele pediu o melhor, de fato. Pediu o que estava no seu coração, mas pediu o que estava no coração de Deus também. Ele pediu o mais valioso, porque esse mais valioso fez com que ele fosse capaz de perceber o verdadeiro valor de cada coisa. A sabedoria é a virtude dos idosos, a virtude das pessoas experientes, porque o seu conhecimento acumulado leva a viver com sabedoria. A sabedoria de ver as coisas como elas são, as pessoas como elas são, conhecer as consequências das decisões, entender melhor a relação entre as coisas e o tempo, entre o que é aparente e o que é real, entre os sentimentos e as atitudes. A pessoa sábia sabe distinguir o verdadeiro do falso, o que é amor do que é egoísmo. E essa é uma sabedoria humana. O Senhor nos oferece uma sabedoria ainda maior do que essa, que é o dom do Espírito Santo, o dom de sabedoria, que permite, segundo o catecismo, ver e julgar, amar e apreciar as coisas a partir de Deus, com os olhos de Deus, e experimentando gozo nas realidades divinas. Implica que Deus se faz tão próximo que eu aprendo a valorizar e amar tudo à luz do que é eterno. E assim, as realidades terrenas adquirem um novo valor e uma nova beleza. A beleza e o valor que Deus realmente colocou em cada uma dessas coisas para que através delas eu possa descobrir o Criador e possa me aproximar dele. Por isso, Santo Agostinho faz essa oração em que ele interroga as estrelas, interroga a lua, interroga o sol, perguntando: onde está? Quem é você? Você é Deus? E as criaturas respondem: não, eu não sou Deus. E no final ele diz: digam-me algo de Deus, já que vocês não o são. Digam-me algo dele. E as criaturas exclamam com uma voz, uma grande voz: ele nos fez. Deus fez as criaturas para expressar seu amor por nós e para que através delas nós o vejamos. Mas muitas vezes, com o nosso coração desordenado, as criaturas se tornam distração. E o dom da sabedoria é esse que nos ajuda de novo a colocar o nosso coração no lugar e ver as criaturas de acordo com o seu propósito. E é disso que fala Nosso Senhor, por exemplo, nas parábolas sobre o reino dos céus,
quando ele revela essa sabedoria divina. O reino dos céus é um tesouro oculto, porque de fato é invisível. E a sabedoria nos leva a ver o invisível através do visível, o eterno através do que é efêmero. O campo é a nossa alma, onde Deus coloca esse tesouro. A pérola de grande valor é esse reino, que é a graça santificante. Deus que habita a nossa alma, é o próprio Deus. E esse vender tudo significa redimensionar a própria vida, repensar os valores e não equiparar nada ao reino. O reino é maior do que todas as coisas, porque Deus é maior do que tudo. E quando colocamos Deus no centro, inclusive o nosso centro, nosso campo de gravidade, todas as coisas têm que se reordenar na nossa vida em função de Deus, que tem que estar no centro. Isso pode me levar a pensar, inclusive, nesse momento, qual é o lugar que ocupa Deus na minha vida, de verdade. Que a sabedoria abra os nossos olhos para o invisível, para ver tudo a partir da fé. Que saibamos fechar nossos olhos para o que é visível e distrai, para o encontro silencioso com Deus, que organiza a nossa vida, e ao abrir os olhos, o percebemos em cada coisa, em cada criatura. Que tenhamos com sabedoria essa capacidade de nos fascinarmos ainda mais com tudo o que podemos ver, a vida, as pessoas, inclusive as coisas mais simples. E o que nós vemos servirá ainda mais para a nossa felicidade e para fazer felizes aos outros. O dom da sabedoria nos fará conhecer como somos conhecidos e conhecer todas as coisas com os olhos do Criador. E assim, quando os nossos olhos se abrirem, como dos bebês, né, que eu comentava no início, quando eles se abrirem no dia desse encontro final com Deus, então o que nós nos preparamos através da fé e da sabedoria nessa terra se realizará em plenitude ao contemplar o rosto do Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.